Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do texto narrativo. Nós já fizemos um vídeo antes falando um pouquinho da narrativa de maneira geral, e agora a gente vai pegar e subdividir aquele vídeo em dois. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a estrutura do texto narrativo e no próximo vídeo eu vou falar sobre os elementos da narrativa, tá? Então, vamos começar com a estrutura do texto narrativo. Basicamente, nós temos na estrutura do texto essas quatro divisões aqui. A apresentação, a complicação / desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles para a gente entender. E eu vou dar um exemplo de um texto que eu já dividi nessas quatro partes aqui. Então vamos lá, apresentação. O que seria a apresentação? É a parte introdutória da narrativa. Nesse momento, os personagens são apresentados, o tempo e o espaço são contextualizados e as problemáticas são indicadas. O leitor tem uma noção geral dos fatos e pode decidir se continua ou não focado na história. Então, na parte de apresentação, nós temos aqui uma panorâmica geral do que é aquela história, né? Aquela narrativa. Você vai conhecer os personagens, vai conhecer os lugares onde ela se desenrola, talvez o tempo. Você vai ter uma ideia geral do que é que vai contar aquela história, tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Olha só, isso aqui é um texto que eu dividi nessas quatro partes aqui. Então a primeira parte da apresentação do texto é a seguinte: ele foi cavando, pois sua profissão, coveiro, era cavar. Então o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente a apresentação de um personagem, né? A gente já sabe que esse personagem é um coveiro. E a gente tem implicitamente a apresentação do lugar. Se ele estava cavando, provavelmente ele já estava no cemitério. Mesmo ele sendo coveiro, em tese, ele não vai cavar no quintal da casa dele. Então, a gente tem aqui a apresentação do personagem, já sabemos o que ele está fazendo e já sabemos onde ele está fazendo. E é provável também, né, que implicitamente a gente já tem aqui a ideia de tempo, né? Provavelmente durante o dia. Se ele está cavando, se ele está no cemitério, dificilmente a gente tem um enterro à noite, né? Então provavelmente deve ser durante o dia. Então veja, todos esses elementos são introduzidos aqui, né, na apresentação. E nós temos então essa ideia geral da história. E aí, como diz lá também, a partir desses elementos, você já tem até uma ideia. Se você gostou daquilo que foi apresentado, se você se interessou por aquilo que foi apresentado, daí você decide se continua ou não lendo essa história. Em seguida, a gente tem aqui a complicação / desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Parte do texto em que a ação tem início propriamente dito. Ou seja, é aqui na complicação, no desenvolvimento, que a ação tem início propriamente dito. Os episódios se sucedem, conduzindo ao clímax. Então aqui nessa parte, a gente tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, a maior parte das ações da narrativa vão acontecer nesse momento, na complicação e desenvolvimento. E geralmente nós temos um elemento complicador, alguma coisa que muda o rumo da história. A gente viu lá na introdução que esse coveiro está cavando, está abrindo um buraco. Normal até agora. Então provavelmente vai acontecer alguma coisa que vai mudar o rumo dessa história, que vai mudar aquela rotina básica de cavar um buraco. Vai acontecer uma complicação aí. E aí também, a partir dessa complicação, nós vamos ter
a maioria dos fatos que vão estar presentes nessa narrativa. Então vamos ver o exemplo aqui. Mas, de repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Olha a complicação. Tentou sair da cova, não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou, ninguém atendeu. Gritou mais forte, ninguém veio. Enlouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Então veja, problema. Enquanto lá no início, né, estava tudo tranquilo, ele estava lá exercendo o ofício dele, só que ele distraiu, cavou demais e de repente ele não conseguia mais sair da cova. Aí veio a complicação, tá? Vamos ver agora o que sucedeu depois dessa complicação. Sentou-se no fundo da cova desesperado. A noite chegou, subiu, fez-se os silêncios das horas tardias, bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Só um pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Então veja, a gente teve primeiro um elemento complicador, que ele não conseguia sair, chamou, ninguém veio. Ele acabou ficando lá, veio à noite. E aí, depois, né, lá depois da meia-noite, é que ele escutou uns passos, né? Quando ele escuta esses passos, o que ele faz? Grita. Veja que aí, como falou aqui, ó, os episódios se sucedem conduzindo ao clímax, que é o que a gente vai ver. Então veja, o que esse texto leva a gente nesse momento? O que vai acontecer? De quem que é esses passos? Será que vai ouvir ele? Então esse é um momento, assim, é o ponto mais importante da história, que é o que a gente chama de clímax, que é o que a gente vai ver agora. Então o que é o clímax? O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. Ele é o ponto da narrativa em que a ação alcança o seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. Então é isso, né? Agora a gente precisa saber, né? O que vai acontecer. Será que é gente mesmo? Será que ele não escutou errado? Vai conseguir ajudar ele? Vai tirar ele daquela situação? Então, nós agora vamos entrar no ponto mais importante da história. Vamos ver aqui. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima. O que é ébrio? Ébrio é uma pessoa bêbada, né? Então, um bêbado apareceu lá em cima. Perguntou o que havia. O que há? O coveiro então gritou desesperado. Tire-me daqui, por favor. Estou com frio horrível. Então, veja. Chegamos aí naquele ponto máximo, né? Que é o socorro finalmente chegou. Só que aí, né, nós temos um outro probleminha aí. Não é uma pessoa qualquer que apareceu lá, foi um bêbado. E aí a gente quer saber como é que essa história vai terminar, que é o desfecho, né? Será que o bêbado vai ajudar ele? Será que ele vai conseguir sair da cova? Será que finalmente essa história vai terminar bem? Então aí a gente caminha para o desfecho. O que seria o desfecho? Vamos subir aqui um pouquinho. Desfecho, também chamado de conclusão, ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Então vamos ver aqui. Então veja bem, como que essa história termina? Mas, coitado, condoeu-se o bêbado. Esse coitado é o bêbado, né, que está sentindo, né? Ele olhou para baixo, viu aquele cara ali, né, impossibilitado de sair de lá e falou, veja que a última fala dele aqui em cima é: estou com frio terrível. Coitado, condoeu-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Então veja, caminhamos então para o desfecho. É um desfecho, nesse caso, surpreendente, né? Mesmo sendo um bêbado,
o que a gente espera? A gente espera que o personagem vai ajudar esse outro personagem a sair da situação complicada em que ele se meteu. Mas a gente tem que entender que o cara tá bêbado, ele não tá raciocinando direito. E aí, o que ele acha, né? Que aquele cara realmente é um cara mortinho e que ele está com frio porque alguém foi lá e tirou a terra de cima dele. Então ele, com toda piedade, né, com toda amabilidade, com toda preocupação, ele vai cobrir de novo o personagem que está lá dentro para que ele pare de sentir frio, tá? Então veja, pessoal, isso aqui foi só um exemplo, né, de um textozinho que chega a ser até engraçado, né, para a gente visualizar todos os elementos que compõem a estrutura do texto narrativo, né? Então, aqui a gente tem uma panorama geral, né, desses elementos e, como sempre nos outros vídeos, esse também eu vou deixar todo esse mapinha mental aqui como um material de apoio. Então, se você quiser, você vai poder baixar. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, você vai encontrar um link aqui embaixo para você poder baixar essa estrutura. Se você é meu aluno e está assistindo lá na plataforma do Google Classroom, eu vou deixar juntamente com o vídeo o material em PDF para você poder baixar. Aí você pode colar no seu caderno, enfim, usar ele como material de referência depois, ok? Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários, e você pode também, se for meu aluno e estiver acessando a plataforma do Google Classroom, escrever suas dúvidas aqui no comentário da atividade que eu vou responder. É isso aí, pessoal. Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa, tá bom? Até mais.